Esse é o nosso primeiro episódio da série Tesouros do Coração, a nossa série tão esperada aí, que a gente estava produzindo e está produzindo, então os próximos episódios estão imperdíveis, né? Como eu já falei para vocês, depois vocês vão receber um mapa como esse aqui, onde vocês vão poder ver cada episódio, o que a gente vai aprender e o que vai ter, beleza? Mas hoje, então, nosso primeiro episódio, eu quero falar para vocês sobre o nosso tema de hoje, que é os tesouros piratas, tá? Tesouros piratas. Diga. Eu sei que ainda não está no tema, mas eu só quero avisar que nos próximos 2 domingos eu vou voltar aí, como é que faz? Não tem problema. Isso aí, ó, quem precisar faltar ou for viajar, não tem problema. Claro, se você for faltar só porque assim, ó, tô em casa hoje, não tô a fim de ir, aí tem problema. Aí é ruim. Mas agora, se o seu pai, sua mãe for viajar, e você tiver que sair, tiver que viajar, tiver que faltar, não tem problema. Na próxima vez que você vier, você só me avisa, olha, eu faltei no domingo tal e no domingo tal. E aí a gente entrega para você as coisas que teve naquele domingo. Beleza? Sem problema nenhum. Então, o nosso primeiro episódio é Os Tesouros Piratas. E aí, eu quero, antes de falar, lembrar um texto que está lá na Bíblia, que Jesus falou. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. E eu quero que a gente leia esse texto juntos, tá bom? Está aqui, vou mostrar aqui para vocês e a gente vai ler aqui juntos. Esse texto aconteceu no seguinte: um dia Jesus estava lá com seus discípulos e ele falou, gente, chamem aí uma multidão que eu tenho algumas coisas para falar. E Jesus chamou um monte de gente, os discípulos vieram, trouxeram um monte de gente e Jesus começou a pregar para eles, começou a dar ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus deu foi esse que a gente vai ler agora, que está em Mateus 6, 19 a 21, tá bom? Diz assim, ó, Jesus fala, né? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e os ladrões arrombam as casas e os furtam. Mas juntem seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha só que interessante. Jesus, com aquela multidão, falando para um monte de gente, diz assim, olha, gente, não juntem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam, mas juntem tesouros no céu, onde a traça não destrói, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Agora, porque onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Pega bem isso aí, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu esse filme, Piratas do Caribe, né? Quem já assistiu? Eu fui o último que Não assistiu? Não assistiu? Tem bastante gente que não viu, hein? Ó, então eu vou dar uns spoilers aqui para vocês. E depois, se vocês quiserem, vocês assistem o filme, porque é muito legal. É um filme super divertido da Disney. É muito legal, tá? Esse filme aqui já é mais antigo, mas depois ele foi lançando outros filmes da sequência Piratas do Caribe, e é muito legal. Mas esse filme aqui conta a história de alguns piratas e de um em especial, esse aqui, vocês lembram? Jack Sparrow. Exatamente, o pirata mais famoso aí dos mares e dos filmes, né? Então o Jack Sparrow é um desses piratas que está nesse filme. Esse filme é muito legal e esse filme é justamente isso, é a história de vários piratas, onde eles vão lá, encontram um tesouro e eles pegam esse tesouro e eles começam que legal, achei um tesouro aqui, eu vou gastar, e começam a viver, né, farrear e tal, navegando pelos 7 mares. Eles vão por todos os mares procurando tesouros, assaltando, né, eles são piratas, são foras da lei. E aí, a vida deles é isso, é buscar tesouros, é encontrar tesouros que estão escondidos, ou é assaltar algum navio que está passando com mercadorias. Eles vivem para isso, os piratas buscam tesouros, e aí eles chegam num lugar chamado Isla de Muerta. Lá nessa ilha, traduzindo chama-se Ilha da Morte, né? Óbvio. Nessa ilha, eles chegam lá e encontram um tesouro perdido. Um tesouro que todo mundo procurava e ninguém achava, e eles chegam lá e encontram esse tesouro. E eles falam assim, uau, agora sim, né? E era muito tesouro mesmo, era muito, muito, muito ouro, muitas moedas de ouro, de prata, tinha um monte de coisa lá de tesouro para eles poderem pegar. Então eles pegam aquele tesouro, roubam aquele tesouro, que não era deles, não foi eles que deixaram lá, então não era deles. Eles pegaram o tesouro
E aí eles saíram pelo mundo afora, gastando dinheiro, comprando coisa, tendo prazeres e não sei o que e tal. E eles gastaram todo aquele ouro. Só que tem um problema. Aquele tesouro era amaldiçoado. Aquele tesouro tinha como consequência de alguém que roubava aquele tesouro, a consequência disso era a morte. Então, eles ficavam amaldiçoados com aquele tesouro. E aí o que acontece? O filme inteiro conta a história desses piratas que pegam o tesouro, assaltam lá, roubam o tesouro, gastam tudo. Só que depois que eles descobrem que são amaldiçoados, que o tesouro é amaldiçoado, o que eles fazem? Eles têm que pegar todo o tesouro e devolver para o lugar onde eles acharam. Então a história do filme é eles percorrendo tudo, encontrando aonde eles tinham gastado o dinheiro, gastado o tesouro. Eles conseguem, você falou que é impossível, mas eles conseguem recuperar todas as peças que eles tinham gastado, todo o tesouro, e eles vão levar lá nessa ilha para tirarem a maldição. Essa é a história. Tem uma pequena semelhança aqui que eu quero ver se vocês notam. Os piratas roubam um tesouro, esse tesouro é amaldiçoado. Teoricamente, esse tesouro vai dar prazer para eles, vai dar poder, riquezas, mas é um tesouro... É um tesouro que leva à morte. É um tesouro que leva à morte. Aqui, no filme, é muito parecido com a vida de Adão e Eva, que foram encontrar no jardim o pecado, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então, algo que parecia ser muito bom, o fruto lá, né, tipo, que Adão e Eva acabaram errando, acabou amaldiçoando toda a humanidade. E a mesma coisa aconteceu com os piratas. Tem uma pergunta? Diga. Opa. Aí dá pra também comparar, né? O preço, eles buscaram coisas terrenas, tipo, coisas do céu. Só que aí o preço disso foi a morte. Só que aí também podemos relacionar hoje. As pessoas não buscam coisas terrenas. Ah, aquele videogame eu não tenho, eu quero ter. Aí eles vão e querem, buscam terreno e esquecem uma coisa que é eterna. É tudo passageiro aqui na Terra. Perfeitamente, o Vinícius matou a charada. É isso aí. Aqui, assim como os piratas estavam lá buscando os tesouros e tal, hoje na nossa vida é assim. Por causa do pecado, a gente tem um coração que tende a buscar as coisas só pelo prazer, só pelo ter o videogame do ano. E a gente já vai chegar lá. Olha, algumas frases que eu anotei do filme, tá? Os piratas. Esse aqui é um dos piratas que rouba o tesouro e vive amaldiçoado. Olha o que ele fala. Encontramos o ouro e gastamos com todos os prazeres da vida, mas nada nos deixou satisfeitos. Esse tesouro nos trouxe uma maldição. E esse pirata estava dizendo, é uma cena que ele está lá triste, dizendo, nossa, a gente encontrou o tesouro, gastou tudo e tal, mas isso não deixou a gente feliz, a gente ficou triste ainda e tal. Então essa é uma das cenas muito interessantes. Outra cena interessante é essa aqui, ó, que os dois estão ali conversando e um fala para o outro. Um tesouro não é só ouro. Um tesouro, existem muitas coisas que são valiosas. E o que é valioso para você vem do seu coração. Olha só, totalmente inspirado na Bíblia. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus falou. Ó, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Tá? E aí, esse texto que a gente leu fala justamente isso, de dois tipos de tesouro. O tesouro pirata, que são os tesouros dessa terra, os tesouros que a gente corre atrás aqui, que a traça corrói, que destrói tudo, e os tesouros verdadeiros. Diga, Vinícius. Naquela frase que ele disse que, nossa, a gente conseguiu encontrar os tesouros, só que a gente fez nossos prazeres que a vida poderia trazer, mas não sempre satisfeito. Aquilo, muitas pessoas buscam o que quer, elas fazem a sua vontade. Só que elas não se sentem satisfeitas, porque o pecado, ele quer mais. Ele não quer que você consiga uma coisa mais fácil com ele. Ele quer mais, então a gente não se sente satisfeito. É a mesma coisa que você comer uma comida e querer mais, você não está satisfeito. Olha aí, é exatamente isso. Os tesouros piratas trazem para a gente uma ilusão de satisfação. E eu lembro que quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu cresci com meus primos. Meus primos eram mais ou menos da minha idade. E o meu coração, naquela época, ele era voltado para o quê? Para os brinquedos que eu tinha, para as coisas que eu tinha, os brinquedos e tal. E eu lembro que às vezes eu ganhava, né, tipo, chegava Natal e tal, eu ganhava meus presentes, meus primos ganhavam os deles. A primeira coisa que a gente fazia era correr para ver quem tinha ganhado o presente maior. O melhor presente, ficava comparando, não, pô, olha aqui o meu trator, o meu é melhor, o meu tem várias rodas e não sei o quê, e a gente ficava brigando e disputando. Eu aposto que vocês já fizeram isso já, não foi? Nunca fez?
Pelo menos algumas coisas. Pode ser de algum brinquedo. Diga. Eu e meu primo fez isso, só que depois a gente saiu na porrada. Aí, ó. E é exatamente isso que acontecia. Várias vezes eu brigava com meus primos por causa de brinquedo, porque, o teu é melhor, deixa eu brincar também, não sei o quê. Não, o meu que é melhor, e ficava essa confusão. A questão é que os tesouros piratas, os tesouros terrenos, têm essas características aqui que Jesus falou. Eles são da terra, ou seja, são daqui. Dinheiro, coisas, né, como videogame, sei lá, aquilo que a gente acha valioso. Mas o problema é que a traça destrói, a ferrugem corrói e os roubam. Alguém aqui sabe o que é traça? É um bichinho quase invisível que ele come papel, come roupa, ele come as coisas. Então imagina você comprar a melhor camisa, uma camisa irada, você deixa no seu guarda-roupa lá, vem uma traça e come, você vai tirar a camisa cheia de buraco. Dá uma raiva, não dá? A traça destrói. Imagina aqui, ó, a ferrugem. Vocês sabem o que é ferrugem? Sim, Sabe, né? O ferro, né, quando está ali novinho e tal, se ele não for bem cuidado, ele enferruja e ele fica podre. E ele perde a sua função, porque ele não serve mais para nada. Aliás, ele é até perigoso, porque pode causar uma doença chamada tétano. Exatamente. E outra, quando você tem alguma coisa de valor que você acha, não, isso aqui é um grande tesouro meu. Eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta, a minha primeira bicicleta de marchas. Nossa, foi tão legal. Era muito legal porque naquela época não era todo mundo que tinha uma bicicleta de marchas, né, que podia trocar marcha e tal. E aí eu ganhei essa bicicleta e eu cuidava dela com todo carinho, eu limpava, eu passava pano e tal. Eu ia para a escola com essa bicicleta. E um dia eu fui para a escola, deixei a bicicleta, passei o cadeado, fui para a aula. Quando eu voltei, o que aconteceu? Os ladrões roubaram. E eu nunca mais vi nem a cor da bicicleta. Já era. Para variar, cheguei em casa, o que aconteceu? Contei para minha mãe, ela falou assim, você não cuidou bem e me deixou de castigo. Ui! Agora, os tesouros verdadeiros, que Jesus fala ali, são tesouros do céu. O que são tesouros do céu? Alguém tem ideia? Vida eterna. Vida eterna. Diga. Obedecer os pais. Olha lá. Tesouros do céu são tesouros indestrutíveis, que não perdem o valor, são eternos. Quer ver um exemplo? Quando eu trato bem os meus pais, ou quando eu trato bem alguém, quando eu faço uma boa ação, isso é um tesouro eterno, porque não perde valor. Ninguém pode destruir a sua boa ação. Ninguém pode destruir o seu bom trato com outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa chegue e trate você mal, mesmo que a outra pessoa chegue e... deixa os balões, tá? Não perde atenção. Mesmo que outras pessoas distratem você, aquilo que você fez de bom não perde valor. Não vai mais ser destruído. Pode falar. Mas e aquela frase na Bíblia? Não vou lembrar. Pessoas, quando você tem contato com pessoas ruins, elas corrompem seus bons hábitos. Isso aí. Aí você falou, não, mas ninguém vai perder seu valor. Mas se essa pessoa, se a gente for influenciado pela pessoa má? Vamos lá. Boa questão que você levantou. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse é o versículo lá de Provérbios. A questão é que, olha, vamos analisar esse versículo. Ele não está falando que já existem bons costumes? Esses bons costumes são esses verdadeiros tesouros, indestrutíveis, que não perdem valor eterno. A questão é que eu posso perdê-los se eu me corromper. Quando eu olho para os tesouros piratas são muito perigosos porque eles ameaçam os verdadeiros tesouros. E a gente está falando aqui de tesouro, e lembra de uma coisa, o tesouro é algo que você pega e guarda em algum lugar, para ninguém roubar, ou para deixar escondido e tal, para proteger. Quando a gente está falando dos tesouros, a gente está falando de guardar ele em algum lugar. E qual lugar é esse? Aonde que Jesus falou que a gente guarda o tesouro? No coração. Então, por isso que, às vezes, a minha família vai lá e me cria com bons costumes, né, com hábitos legais para servir a Deus e tal. Só que eu começo a andar com gente ruim e essa gente ruim acaba me influenciando e os meus costumes são corrompidos. Esse é o problema. Entendeu? Mas tudo que eu aprendi que é bom, que é legal, que é verdadeiro, tudo que eu aprendi que está no meu coração, que agrada a Deus, ainda está lá. Ele pode estar lá esquecido, pode estar apagado, pode estar sendo deixado de lado, mas ele está lá ainda. E ninguém vai mais tirar. Está entendendo? Então, por isso que Jesus fala, não juntem tesouros aqui na terra,
porque esses tesouros não valem nada, eles vão terminar, vão acabar. Juntem tesouros no céu. Agora tem um detalhe importante. Um tesouro que é bom, ele pode se tornar um tesouro ruim para nós? Sim? Exatamente. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa? Aí minha questão, dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda. Ajuda, dinheiro, né? Ajuda bastante. Dinheiro não é uma coisa... É claro que é bom, sabe por quê? Porque é com dinheiro que você compra uma comida para você comer, é com dinheiro que você compra as roupas que você está vestindo, o dinheiro sustenta, o dinheiro ajuda outras pessoas, o dinheiro é bom. Pode falar. Diga. Claro, às vezes eu gosto tanto de alguém que eu considero essa pessoa um tesouro para mim, e se eu tiver que me afastar dessa pessoa... Exatamente. Entendeu? Então isso é o que vai dizer onde é que o meu coração está sendo dominado. Talvez seja uma pessoa que esteja dominando o meu coração. E isso é ruim. Porque se essa pessoa não for o que Deus quer para mim, é um grande perigo. Estão entendendo? Ó, o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Foi justamente o que Jesus disse. Porque é no coração que a gente guarda tudo isso. Que a gente vai guardando as coisas boas que a gente aprende, que a gente vai guardando as coisas ruins também que vão influenciando a nossa vida. Minha pergunta é, aonde está o seu coração? O seguinte, o que tem dominado o seu coração? O que tem, por exemplo, se você ganhar hoje alguma coisa que você queria muito. De manhã eu perguntei, alguns falaram assim, eu queria muito ganhar um celular. Quem aqui já tem celular? Vários já tem. Quem ainda não tem e queria ganhar um celular? Você queria ganhar um celular. Você quer ganhar um celular muito ou pouco? Médio. Então, ó, ele queria ganhar um celular, e aí a questão é o seguinte, imagina se seu pai, sua mãe chega para você e fala, ó, tá aqui o celular, mas você não vai ganhar agora. Você ia ficar feliz ou triste? Triste. Né? Normal. A gente fica triste. A questão é que depois de passar a sua tristeza, você ia ficar com rancor do seu pai, porque, pô, mano, pra que fazer isso? Me dá o celular logo e tal, sabe? Ali, ou você ia ficar de boa, não, tudo bem, ele é meu pai, ele deve saber o que ele está fazendo. Algumas pessoas iam ficar de boa. Agora, outras pessoas iam falar justamente o que eu disse. Não, que isso, meu pai não está viajando e tal. E a questão é essa, quando o nosso coração começa a colocar em dúvida os nossos pais ou a Bíblia, esse é o problema. Diga, Giovanni. Meu pai falou assim, eu sempre ficava de casa, eu sempre fazia merda na escola. Sempre fazia coisa ruim na escola. Ficou um mês sem celular. O celular travou. De castigo. Nossa. Aí ele falou, eu vou te dar o celular se você fizer todas as lições, se comportar na escola e isso. Aí eu fiz isso tudo, ele me devolveu o celular. E devolveu o seu celular. Mas a questão é, se ele não tivesse te devolvido o celular, você ia ficar feliz ou triste? Mais ou menos. Diga, Mayara. Ó, calma aí, levanta a mão para falar. A Mayara que está na vez aqui. Oi. O que você queria falar? No começo, quando meus pais fazem isso, eu fico um pouco brava, mas depois eu fico normal, assim, eu fico de boa. Porque, às vezes, eu conheço meus pais, né, lógico. Eu sei que quando eles tiram alguma coisa de mim, ou não me entregam, por exemplo, que você deu, eu sei que ou é que eu não estou me comportando bem, ou eu não estou indo bem na escola, ou tal, coisa assim. Aí, às vezes, é pra mim melhorar um pouco o meu comportamento e tal. E quando eu melhorar, eles vão me dar essa coisa e... Pronto. Tal. Matou, porque com essa sua atitude, você está dizendo assim, eu confio nos meus pais. E eu sei que talvez eu esteja fazendo alguma coisa que ainda não está legal, ou que eu mereça esse castigo mesmo. E o seu coração está apontando para o que Deus quer. Perfeito. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a gente às vezes se sente injustiçado e por aí vai. Diga. Aí vem a questão, né? A pessoa vem, você perguntou, né? A pessoa fala, não, vou ficar bem. Só que será que ela vai ficar bem num momento da situação sem ninguém perguntar? Porque a pessoa, nós somos feitos da carne, né? A gente cai em pecado, a gente Isso é aí. mal. Então, se a gente chega e um cara pega e fala assim, ó, seu pai mesmo,
não vai usar celular. A primeira coisa que você vai fazer é ficar com rancor, bravo. Não, a primeira coisa que eu faço é eu fico brava comigo, porque fez trem errado comigo. Aí, ó, tá vendo? Diga. Eu, que nem se eu brigo com a minha mãe ou com meu pai, eu fico brava com ele, tipo, 15 minutos depois eu entendo que foi pro meu bem e que não foi por mim. Então, o Vinícius colocou um ponto bem legal. Por isso que Jesus fala, não ajuntem os tesouros aqui nessa terra, porque Ele sabe as reais motivações do nosso coração. Jesus sabe que se a gente corre muito atrás de alguma coisa aqui nessa terra, o nosso coração ele é enganoso, ele é cheio de pecado. A gente já está no pecado, a gente é ruim. E por causa disso, nosso coração sempre vai levar a gente para coisas ruins, para aquilo que é ruim, para ter rancor, para ficar com raiva na hora, para ter desejos impuros, para desobediência e para falta de amor ao próximo. O nosso coração já é inclinado para isso, para a maldade, por causa do pecado, que é o que aconteceu lá no jardim e até hoje a gente paga o preço. Esse é o fato. E essa frase aqui ela é muito falada. Acho que se vocês não ouviram, vocês conhecem alguém que já ouviu, ou vocês já talvez tenham ouvido. Escute o seu coração, vai e faz o que o seu coração manda, faça o que o seu coração está dizendo. Isso é o pior engano de todos os tempos. Essa frase ela é um perigo, porque o nosso coração é enganoso, é cheio de pecado. Como que a gente vai ouvir a voz do pecado? Não podemos ouvir a voz do pecado. E é isso que Jesus está alertando. Olha, cuidado com o coração de vocês, não ajuntem tesouros que vão trazer desejos impuros, desobediência, falta de amor, coisas ruins e por aí vai. Diga, Vinícius. É tipo assim, né? A gente já ouvi muito nisso, né? Desenho, sabe aquelas coisas subliminares que vem assim, de um jeito tão... É. Né? Desenho, siga seu coração. Isso. Tão sutil, né? Que a gente nem percebe. Aí vem aquela questão, siga seu coração. Mas você segue seu coração. Mas seu coração está voltado para quê? Exatamente. Para quem e para o quê? Isso aí. As motivações do nosso coração. Você quer falar? Às vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Tá bom. Quando eu quero mandar mensagem pra alguém, só que eu não tenho coragem, eu penso na consequência dessa mensagem. Eu penso no que eu posso receber, ou, exemplo, se eu mando a mensagem, eu posso receber uma coisa e eu ficar chateada. Só que às vezes eu confio na pessoa e depende da coisa, eu sei que não vai ser uma coisa ruim assim, mas às vezes eu acabo nem mandando por medo e por receber coisa que eu não quero. Uhum. Então, isso é um perigo também, porque o nosso coração, quando entra nesse ponto aí, a gente chega num ponto que, cara, é muito legal. A gente resenhar, a gente conversar e trocar ideia e não sei o quê. Só que esse é o perigo, porque o nosso coração começa a apontar para alguns lugares que são perigosos. Então, de repente, uma mensagem, uma troca de mensagem que começou tranquilo, só falando de jogo ou falando do colégio, sei lá, daqui a pouco pode ser que se torne algo perigoso, algo impuro. Algo que você, quando vai mostrar, tipo, para o seu pai, para sua mãe, você não tem nem coragem de mostrar, você quer apagar a conversa. Você quer apagar tudo para ninguém ver e não quer que nunca ninguém veja, porque senão vai ser uma grande vergonha. Tá entendendo? Então, os exemplos que vocês estão dando é exatamente isso. É o pecado que existe no nosso coração. E às vezes a gente cai na pilha do nosso pecado e vai lá e manda mensagem, vai lá e faz a coisa e depois a gente fica pensando assim, meu Jesus, o que eu fiz? Puxa vida, e agora? Vamos lá. Últimas perguntas para a gente poder seguir. Pode falar? Foi muito uma pergunta, eu tive minha amiga, ela falou muito palavrão. Aham. Eu não gosto que as pessoas falam palavrão, então comigo eu vou e falo, não fala palavrão comigo, se você quer com os meus pais, porque eu sei que se minha mãe ver, ela não vai gostar. Você já deixou claro que o seu coração está apontado para a direção de Deus. Perfeito. E você? A gente falou, né? A gente vai mandar uma mensagem. Não está querendo ser transparente. Não está sendo tão transparente. Quanto para a pessoa, quanto para Deus. Transparente, está escondendo. Tem uma capa. Uhum. Que vai ser as suas vinganças, os pecados, aí escondendo. A beleza exterior é passageira. Mas a interior é que vale. Se o exterior está para Deus, dentro do coração, tá certo. Mas a pessoa olha para a pessoa assim, nossa, é muito bonitinho. Isso aí. Mas o seu coração é bonito? Exatamente. Qual é a motivação do seu coração? Né? Por isso que aí a gente tem essa frase. Por causa do pecado, nosso coração sempre vai enganar as nossas motivações e empurrar a gente para as motivações erradas. Sempre.
a gente vai ser sempre pego pelo nosso coração, que é enganoso. E aí Jesus fala, não ajuntem, mas ele também fala, juntem. Ele fala, olha, os tesouros do céu são os tesouros que vão trazer a motivação certa para o seu coração, que é o quê? Arrependimento. Os tesouros do céu são os tesouros que vão me fazer ficar próximo de Deus. E Deus adora quem, todos nós, a gente falha, né? É normal, a gente manda mensagem que não devia mandar, a gente fala coisas que não devia, a gente pensa, a gente desobedece e tal. A questão é, o que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso me arrepender. Eu preciso me colocar diante de Deus e falar assim, Deus, por favor, me perdoa, muda as motivações do meu coração, quero que eu tenha desejos puros, eu quero ser obediente, eu quero amar a Deus e ao próximo. Essa é a nossa oração. Para que o nosso coração não esteja mais dominando e sim a gente conseguir deixar Deus dizer o que a gente deve fazer e como a gente deve viver. A questão é, em vez de ouvir a voz do seu coração, a gente precisa escutar a voz de Deus. Porque Deus adora um coração que é arrependido. Um coração arrependido é um coração que agrada a Deus. Quando Davi pecou, quando Davi pecava, a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele logo se arrependia. Está lá o Salmo 51, o Salmo 91, tem vários salmos onde Davi se arrepende diante de Deus, Salmo 86, vários salmos onde Davi abre o coração e fala assim, Deus, eu pequei, me perdoa, muda as motivações do meu coração. Diga, Vinícius, rapidinho. Isso aí seria o batismo, né? Batismo? Batismo. No pequeno grupo a gente fala sobre isso, pode ser? Que aí a gente tira melhor essa dúvida. Porque agora não é o batismo nesse caso. É outra coisa. Eu falo isso porque o arrependimento não é o arrependimento para o batismo das águas? Não. Depois a gente pode explicar melhor isso. O batismo significa outra coisa. Significa nascer de novo. Nascer de novo, sim. Beleza? Mas A questão é isso aqui, ó. O que tem no seu coração? E aí a gente pode chegar nesse ponto do batismo, que é o velho homem, o nosso coração, que é o velho homem, que é a nossa carne, é cheio de pecado. O nosso coração nos leva ao engano, como a gente já falou. Agora, a nossa nova criação, nossa nova criatura, quem nós somos em Jesus, é o que nos leva ao arrependimento, é o que nos leva a ficar longe dos nossos pecados. Ó, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. A questão é, o que tem dentro do seu coração hoje? O que está lá no seu coração que vai transmitir para as pessoas? Quando você fala com as pessoas, você está transmitindo alguma coisa. E elas também, quando falam com você, elas também estão transmitindo alguma coisa. Às vezes as pessoas estão lá transmitindo palavrão, às vezes as pessoas estão transmitindo coisas erradas, e às vezes a gente também transmite isso. Lá no jogo, quando você está jogando, né, quando ninguém está vendo, o que você está transmitindo nesses momentos? Sabe? O nosso coração a gente precisa ter muito cuidado. E aí, para a gente terminar, tem essa história rapidinho. Quando eu tinha 17 anos, o sonho da minha vida, a coisa que dominava o meu coração, era que eu queria ser jogador de futebol. Alguém aqui quer ser jogador de futebol? Ó, tem alguns que querem, outros e tal. A questão é que eu falei assim, ó, eu vou ser jogador de futebol, custe o que custar, vou fazer de tudo para conseguir jogar. Diga, Giovanni. É triste, é triste. A questão é essa. Então eu tinha 17 anos e eu queria muito ser jogador de futebol. Eu descobri que o meu sonho, o meu tesouro era o futebol. Era isso que eu guardava no meu coração, era por isso que eu vivia a minha vida. A minha vida, tudo que eu fazia era pensando como é que eu vou poder fazer isso para jogar futebol, como é que eu vou poder para jogar futebol, sempre. E aí isso começou a ser muito ruim, porque eu comecei a correr atrás disso com todas as minhas forças e isso começou a me prejudicar muito. Começou a me prejudicar na minha própria vida, mas também a minha família. Os meus pais, né, eu comecei a enganar meus pais, mentir para os meus pais, comecei a matar muitas aulas, comecei a, no colégio, ir mal. Ou seja, depois disso eu me arrependi. Depois que eu percebi que, não, cara, olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo tudo errado, estou buscando um sonho que até era saudável. Ok você querer ser jogador, mas o problema é se isso virar maior que tudo na sua vida e você só pensar nisso. Para vocês terem noção, eu queria tanto ser jogador de futebol que um dia eu comecei a namorar com a Carol
pedi ela em namoro, ela aceitou, 1000 maravilhas. Isso foi um sábado, muito bom. Aí no domingo eu combinei com ela de ir para a igreja, que eu ia passar lá na casa dela para buscar ela e ia para a igreja, a gente ia juntos. A questão é que eu esqueci de passar lá porque eu estava jogando futebol. Aí eu cheguei na igreja, ela estava lá com a cara assim, onde é que você estava e tal? E eu, nossa, eu esqueci de buscar você, eu estava jogando bola e tal. Ou seja, nada mais importava para mim a não ser o futebol. E aí, depois que eu percebi, não, estou fazendo tudo errado, eu me arrependi, claro. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não posso mais fazer isso, não posso mais matar tantas aulas, né? A questão é que eu paguei as consequências. Ainda assim, mesmo me arrependendo, aquilo teve um preço. As aulas que eu matei, não deu para recuperar, eu tive que reprovar, eu reprovei e repeti de ano. Os enganos dos meus pais, as mentiras que eu contei, eu tive que pagar com castigo, normal, eu tive que pagar as consequências. O fato é que o nosso coração, ele precisa ser cheio de coisas boas. O tesouro que a gente guarda lá precisa ser um tesouro verdadeiro, um tesouro eterno, um tesouro que Jesus chama de tesouros do céu e não os tesouros dessa terra.